Boa noite à semana com Salomão Moiana. Boa noite, Salomão, e muito bem-vindo ao seu espaço. Obrigado. Muito bem. Esta semana elegeu como ponto prévio a 8ª Conferência Nacional da Juventude. Depois iremos aos temas. Bom, eu queria, em primeiro lugar, saudar a realização desta Conferência Nacional da Juventude. É sempre bom juntar jovens de todo o país num evento de nível nacional e discutir os problemas nacionais, sobretudo aqueles que afetam esta camada juvenil ou esta camada social. O que transbordou mais aí nas redes sociais foram aqueles episódios, e talvez externos à própria conferência, a coincidência da conferência com uma feira de emprego, e que as pessoas, como há muita juventude sedenta de emprego, alguns já estavam a interpretar que iam para aquele local para apanhar emprego. Mas feira de emprego não é necessariamente um local para você ser contratado. Sim. É para você se informar das possibilidades que há a nível das empresas e das formalidades que eventualmente você poderá seguir para conseguir ser contratado numa determinada empresa. Portanto, penso que ou houve uma má explicação sobre o que é uma feira de emprego, ou houve uma infeliz coincidência de organizar a Conferência Nacional da Juventude e no mesmo dia da abertura logo colocar feira de emprego. E as pessoas ficaram numa confusão. Algumas pessoas que vinham para a feira disseram que também algumas foram arrastadas para dentro da sala, enquanto não iam para a sala, iam para a feira de emprego. E eu penso que é uma lição importante para no futuro se organizar da melhor forma possível e tentar eventualmente separar isto. Eu penso que as feiras de emprego deveriam acontecer com maior frequência, até que a nossa juventude se habitue do modus operandi de uma feira de emprego. Que haja mais feiras de emprego a serem organizadas pelo mesmo Ministério que organizou a Conferência Nacional e que organizou esta feira, e que promova mais feiras de emprego para que a juventude se familiarize cada vez mais com o setor produtivo nacional e com as oportunidades que lá existem e as habilidades e atitudes requeridas para que alguém seja contratado numa determinada empresa. E penso que é preciso haver mais atividade disto. E distanciar um pouco a Conferência Nacional da Juventude dessas outras atividades não controláveis de atitudes de alguns jovens na feira do emprego. Portanto, penso que da próxima vez haverá separação clara entre feira de emprego e reunião da juventude. Ressalta a primeira vista. Não ser e que até dentro da própria reunião da juventude, no decorrer dela, poderão ser convidadas empresas para expor as suas oportunidades de emprego lá fora, não exatamente no primeiro dia, no dia oficial, de cerimônia de abertura oficial. Podia ser isso, talvez, no último dia, no dia do encerramento ou no decurso da reunião. Ressalta à primeira vista, dizia, uma intervenção de um jovem que estava lá na sala sala de reuniões desta conferência, Sim. onde foi muito incisivo no seu discurso contra o Ministro da Juventude. Nada, eu nem entendi que seja contra o Ministro da Juventude. Eu entendi que ele está fazendo uma espécie de um clamor por maior inclusão. E aquilo que ele falou não é diferente daquilo que toda a gente fala. E eu penso que até devia haver uma nova refundação do Conselho Nacional da Juventude. Era preciso saber exatamente os objetivos do Conselho Nacional da Juventude, qual é que deve ser a sua composição atual, tendo em conta que na altura em que foi criado o Conselho Nacional da Juventude, o mosaico sociocultural juvenil no país não era esse que temos hoje.
Hoje temos maior multiculturalidade, temos maior número de organizações juvenis, e também temos mais partidos políticos que eventualmente não se sintam incluídos na estrutura inicial do Conselho. Eu penso que, envolvido esses anos, cerca de 20 anos após a criação do Conselho Nacional da Juventude, era importante termos uma revisitação aos seus estatutos, aos seus fundamentos e aos seus objetivos. E eu penso que aquilo que aquele jovem disse é o que deve constar da nova pauta do Conselho Nacional da Juventude, dos novos princípios. Portanto, penso que a inclusão, que ele estava a insistir mais, que deve haver inclusão, e eu também digo, deve haver muita inclusão de todos os jovens, independentemente da sua origem política ou sua origem social. Penso que é uma questão a ter em conta e não entender aquilo como uma ruptura. Não é exatamente uma ruptura, é um contributo importante e que nós temos que nos habituar a ouvir jovens com aquela frontalidade, porque os tempos atuais... Ou não seriam jovens. Exatamente, porque os tempos atuais também exigem muita tolerância e muita capacidade de reconciliação para ouvirmos alguns discursos e termos estômago suficiente para encaixar esses discursos. Muitíssimo obrigado, Salomão Moiano, por este introito. Então, estivemos aqui a ver como ponto prévio esta 8ª Conferência Nacional da Juventude. Vamos então espreitar os temas elencados aqui pelo Salomão. Temos a questão da corrupção no Tesouro, temos a questão da inauguração do primeiro laboratório de ADN forense e, por fim, a instabilidade em Cabo Delgado. Vamos começar então pela corrupção no Tesouro. Este é um caso que foi despoletado num dos programas aqui da NBC TV, uma entrevista do Mazanga, que denunciava estes esquemas de corrupção no Tesouro para se ter acesso ao dinheiro, as dívidas que o Estado tem para com as empresas. Bom, eu quando ouvi a primeira entrevista nem liguei muita importância, mas fui ouvindo de outros canais de televisão. E, eventualmente, este fim de semana, acho que foi na sexta-feira, num canal de televisão, vi um representante, se não o presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros. Sim. E a colocar os assuntos em termos um pouco mais dramáticos, a dizer que, afinal, há faturas que estão pendentes há 10 anos, não faz sentido. Há cerca de 10 anos, para serem pagas. E que, de repente, você que tem as faturas lá, recebe chamadas de pessoas que nem trabalham no Tesouro, a dizer que o senhor tem uma fatura no Tesouro há tanto tempo, não gostaria que fosse paga. Claro que se eu mandei fatura é para ser paga. Agora ainda me pergunta se não gostaria que fosse paga. E depois é aí onde começa a negociação. A dizer que nós podemos tratar. Quer dizer, já se criou um cartel, já se criou uma organização paralela ao Tesouro, mas que colabora com o Tesouro para a angariação de proprietários de faturas disponíveis a tirar dinheiro. Então eu penso que quando isto já acontece dentro do âmago do próprio Estado, no Ministério das Finanças, que é um ministério de soberania, eu penso que estamos muito mal. Temos que tomar medidas drásticas no sentido de mudar tudo. Eu penso que isso não é tolerável em nenhuma parte do mundo, que dentro do Ministério das Finanças, dentro do Tesouro Público, existam pessoas que desencorajam a classe empresarial de colaborar com o Estado. Porque isto é desencorajar os empresários de prestar serviço ao Estado. Porque prestam serviço ao Estado na expectativa de serem pagos para conseguirem continuar a prestar serviço. Agora, se prestou serviço, fica há 5, 10 anos, não é pago, e para pagar tem que deixar uma taxa, tem que pagar mais uma taxa. Em vez do Estado pagar uma taxa de demora ao empresário lesado, é o lesado que ainda tira o pouco dinheiro que ainda resta, que já foi corroído pela inflação. Ainda tem que tirar 10% para dar a algumas pessoas que ele até desconhece. Só conhece os intermediários. Exato. E eu penso que não é assim que um Estado normal
deve funcionar. Fala de Estado normal, este não é um Estado normal, este é um Estado capturado. Se o Estado está a fazer isto, e tenho informação, porque até o porta-voz do governo, na última semana, falou disto. Disse que o governo tomou conhecimento, está a fazer uma investigação para saber a quantas isto anda, até que ponto isto é verdade. Também acho que registrei o pronunciamento da Ministra das Finanças, também que se diz preocupado. Mas eu acho que o Estado não pode se mostrar preocupado. Mas eles não sabiam disto. Aí está. Essa que é a pergunta de fundo. Quer dizer, era preciso começar a ver esta sujeira publicamente para órgãos oficiais do Estado começarem a preocuparem-se com isto. Quer dizer, um Estado tem que funcionar, tem que ter maneiras. É aí onde eu tive saudade de haver uma inspeção-geral do Estado. Sim. Quer dizer, um inspetor-geral do Estado. É para ver como é que funcionam determinadas entidades públicas, como é que funcionam determinados ministérios. Como é que dentro do ministério pode haver esta teia de corrupção e que lesa milhares de pessoas? Os empreiteiros a ficar 10 anos à espera de pagamento de uma empresa fatura. aguentaria isso? Qual é a empresa que aguenta isso? Como é que a empresa se reorganiza depois disso? E eu penso que não faz sentido que isso esteja a acontecer. Portanto, foi oportuna essa intervenção do Presidente da Conferência. Isto deve indignar o governo, deve indignar o Presidente da República e deve obrigar a uma purga dentro de um determinado organismo onde isto possa estar a existir. Quando fala de purga, está a falar mesmo de exonerar essas entidades para o Não é exonerar, é tomar medidas até punitivas, mais do que exonerar. Não é exonerar o ministro, porque o que faz isso não é um ministro. É uma teia que está dentro do seu ministério. É preciso uma investigação. Até pode recorrer aos serviços de investigação e informação do Estado para investigar o que é que está acontecendo e tomar medidas, porque isto aqui corroe a confiança do público em relação ao governo. O público não confia no governo com isto. Agora, este governo tem que saber com quantas armas é que se guia. Quer dizer, quais são os seus aliados? Se dentro dos seus funcionários há esses buracos enormes de corrupção, como é que o governo pode ter cara para falar de corrupção para cá para fora? A dizer que é preciso combater a corrupção. A primeira corrupção combate-se em casa. A primeira corrupção é lá dentro. Agora, se lá dentro existe esse esquema, que não é apenas um esquema de enriquecimento ilícito de pessoas, mas é um esquema que lesa gravemente a imagem e a capacidade do Estado de continuar a ganhar confiança junto dos empresários nacionais. Isto não pode ser. Isto já foi denunciado em vários fóruns de empresários, e já foi até na Beira, naquela altura, quando o chefe de Estado passou por lá, alguém levantou isto. Em todo o sítio levanta-se isto. Quer dizer que o Estado, e ali viu um canal televisivo que até publicou mensagens e até publicou voz de pessoas a dizer, olha lá, a tua fatura já foi paga, quanto é que entrega os 10%? Não pode ser. Não pode ser. Não é assim. Quer dizer, não estamos a trabalhar com um grupo de mafiosos, estamos a trabalhar com um Estado sério. O Estado sério tem que ser sério na contratação e ser sério no cumprimento do contrato. Não pode parecer sério na elaboração e celebração do contrato e depois na execução virar um Estado mafioso. Não pode ser assim. Isso é indignante, quer dizer, é grave que isso esteja a acontecer. E eu queria apelar a todas as entidades públicas e que dentro do Estado tinha que haver uma espécie de auditoria forense, uma coisa punitiva, uma coisa que, quando investiga crimes desta natureza, toma medidas publicamente conhecidas. Publicamente conhecidas. Quer dizer, era bom que um dia o povo moçambicano tivesse a felicidade de ver o rosto do cidadão que acumulou riqueza com este esquema. Um indivíduo que tem obrigação, um funcionário público, cuja missão é executar as tarefas do Estado, começar a dizer que isto eu não entrego enquanto não me pagar. O que é isso?
mas recebe salário todos os meses. Então não faz sentido. Muitíssimo obrigado, Salomão Moiana. Vamos fazer o nosso intervalo a semana com o Salomão Moiana. Estivemos já a olhar aqui para o primeiro tema, tem a ver com esta corrupção no Tesouro Moçambicano. Vimos também o ponto prévio, que tinha a ver com a 8ª Conferência Nacional da Juventude. Nós voltamos já. Estamos de volta já na segunda parte desta semana com Salomão Moiana. Já sabe, todos os domingos, neste horário, aqui estamos para a análise de temas que marcam a realidade nacional, aqui na voz de Salomão Moiana. Vamos então, esta segunda parte, começar pelo segundo tema, na verdade, que é a inauguração do primeiro laboratório de ADN forense. O país conta pela primeira vez com uma infraestrutura deste género, com esta valência de até poder explicar situações de raptos, paternidade e muito mais. Não, está de parabéns o país. Estamos todos de parabéns. O esforço que o Estado evitou, 150 milhões de meticais, não é brincadeira, são quase 2 milhões de dólares. E é um esforço bastante louvável e está de parabéns. Agora, era bom que a infraestrutura, a tecnologia que lá foi instalada fosse devidamente aproveitada pelo fator humano, que deve estar lá a fazer funcionar o laboratório, fazer funcionar nos objetivos pretendidos pela sua criação e, sobretudo, ver a capacitação e a formação dos analistas de laboratório que vão estar em frente dos vários setores. Porque um laboratório desse pode nos ajudar a esclarecer muitas coisas, mas também, dependendo do tipo de homens que tem lá, pode não nos ajudar nada. Pode dar o caso de ser aliás, até pode de Deus dar nós e que não tem dentes. Exatamente, até pode ser que seja utilizado para encobrir determinadas coisas ou para oferecer resultados que não sejam os cientificamente aprovados. Então, eu penso que é uma boa ideia, é um bom investimento, até peca por ser tardia, por vir tardiamente. Já devíamos ter. Ouvi o diretor-geral do CERNIC a dizer que isto pode contribuir para combate aos raptos, pode permitir analisar os vestígios, como, por exemplo, saliva, sangue, cabelo, quaisquer outras secreções que existam no local do crime e que possam ser introduzidos no laboratório para determinar certas pistas que seguidas podem nos levar ao esclarecimento do crime praticado. E eu penso que é muito bom que assim tenhamos esta capacidade ou tenhamos esta infraestrutura para permitir que a gente avance nessa linha de investigação. É uma coisa boa. Agora, eu queria insistir na questão da formação do pessoal, formação das pessoas que estarão dentro deste organismo e dentro deste laboratório. Este tem sido um grande calcanhar daqueles para as nossas instituições. Olha, eu fiquei feliz. Na semana passada houve uma reportagem, não sei se foi aqui ou foi no onde, a dizer que a máquina de radioterapia do Hospital Central finalmente já estava de volta, já estava a funcionar, etc. E não é que ontem liga-me alguém a dizer que avariou. Isso não é possível. Eu ainda nem apurei, vou apurar. Mas se avariou, de facto, quer dizer que não estava bem reparado.
Então, se não estava bem reparado, como é que voltou? Então, eu penso que nós não podemos andar neste tipo. Ou então e depois, foi alvo de uma sabotagem, mas isto tinha dito que... Até pode ser. E aquela máquina de radioterapia, há 4 anos ou 5 anos atrás, parece que custou cerca de 18 milhões de dólares. Então, uma coisa que em menos de 10 anos, custando 18 milhões de dólares, você coloca numa unidade sanitária, depois para 1 ano e para 15 meses sem servir o público, depois volta, depois na semana seguinte, quer dizer, ou as pessoas que estão a operar não são as pessoas que deviam operar, ou não sabem como operar, ou qualquer coisa. Portanto, eu penso que nós não basta você ter uma infraestrutura. Tem que ter uma infraestrutura, sim senhor, como ponto de partida, mas é preciso ver o conteúdo que nós metemos dentro da infraestrutura. O tipo de técnicos, o tipo de honestidade intelectual das pessoas que operam, porque as próprias pessoas podem ter outro tipo de atitudes ou outro tipo de vulnerabilidades que não lhes permitem operar determinada coisa, quer dizer, com a confiança total do público. E há pessoas que hoje em dia, estávamos há pouco tempo a falar de corrupção, hoje em dia os nossos funcionários são de caráter bastante débil na sua maioria. Quer dizer, um indivíduo, por causa de uma pequena promessa, por causa de uma pequenina oferta, muda de atitude. É capaz de estragar coisa de um país, porque alguém vai lhe dar mais 50 mil meticais, ou vai lhe dar mais 100 mil meticais amanhã. Quer dizer, é capaz de estragar um país. Portanto, eu espero que está de parabéns à Procuradoria-Geral, que já detém esse instrumento que vai estar com o seu braço operativo, que é o CERDIC, mas é bom que haja um controle eficaz, um controle rigoroso, sobretudo do tipo de capacidade das pessoas que vão operar e da sua idoneidade como pessoas, a sua atitude, as suas habilidades e atitudes e o seu comportamento. Exato. É fundamental isso, porque muitas coisas no nosso país, mesmo aquelas coisas que deviam ser respeitáveis, já começam a ser coisas duvidosas. Alguém diz, quem está aí? Eu fulano, eu resolvo. Como é que você resolve? Então, isto acontece em todos os setores, incluindo nos setores tão sérios como, por exemplo, o judiciário, em todo sítio. Quer dizer, nós temos que reconstruir este país a partir de algum sítio. Temos que reconstruir este país a partir de algum sítio. Temos que começar a dizer que pode haver outros sítios, mas ali não, ali as coisas estão a andar bem. Então, cada servidor público, cada dirigente do Estado tem que fazer do seu local de trabalho aquele sítio, o primeiro que vai se destacar por honestidade, por integridade e por bem servir ao país. Então, nós não podemos, cada setor, ficar à espera do outro setor para melhorar. Nunca mais vamos fazer nada. Exato. Portanto, é uma boa ideia termos essa infraestrutura e eu só espero que não venham notícias daqui a pouco a dizer que o laboratório não tem reagentes, o laboratório não tem isto, não tem aquilo. Tem que ter. Foi inaugurado porque estão criadas as condições para funcionar. Exato. E tem que ter todos os elementos constitutivos do seu funcionamento. Exato. Então, isso é fundamental que aconteça. E nós temos que ser muito vigilantes porque estamos a viver uma situação de degeneração moral geral. Quer dizer, quando eu vejo criança numa escola partir vidros da sua própria escola, crianças em qualquer sítio, é manifestação disto, aquilo. Nós temos que saber onde é que este país quer ir. Exato. E encaminhá-lo, efetivamente. Temos que controlar o país e temos que direcionar o país para o sítio correto. Exatamente. Não é correto que uma criança, por causa de uma revolta que tem com a escola, com o diretor da escola, ou com um professor, peguem pedras, começa a partir os vidros. Que sociedade é esta? Não pode ser assim. Como aconteceu em Nampula, na escola secundária de Kossor. Não pode ser assim. As coisas não podem ser resolvidas. É verdade que estamos numa sociedade de violência,
Aliás, ainda esta semana aqui, na lixeira do Leme, Sim. foram queimar um caminhão que recolhe o lixo. Foram queimar uma pá escavadora. Não pode, não é assim. Temos que encontrar mecanismos sociais, científicos, de resolver as nossas disputas e não tudo com base em violência. Exato. E isso é válido também para as autoridades. As nossas autoridades têm que saber que a violência é o último recurso. Não é primeiro disparar, depois perguntar o que está a acontecer aqui. Não. Primeiro pergunta o que está a acontecer, tenta intervir, encontrar uma maneira de resolver aquele conflito, aquela disputa, sem usar força, sem usar a arma. Só no fim, em caso de haver um comportamento exageradamente negativo, é que se pode recorrer à violência. Então, nós não podemos começar pela violência, porque se fizermos assim, a resposta que vamos obter também vai ser violenta. Entendo. Então, é isso que me ocorre dizer sobre o laboratório. Muito obrigado, Salomão. Vamos avançar para o terceiro e último tema, tem a ver com a instabilidade de Cabo Delgado. Houve ataques recentemente e o governo veio dizer que não sabe quem terão sido os autores daqueles ataques, se na Paramas ou se os terroristas. Não, isso é uma declaração infeliz do porta-voz do governo. Isso não se diz, isso não se pode dizer. Um governo não pode dizer que não sabe quem está a lhe atacar. Um governo, Estado moçambicano, com todos esses que tomaram posse aqui, até o diretor-geral do CIS tomou posse, direção provincial do CIS está em Cabo Delgado, está em Nampula, está em todo o sítio. Direção de inteligência contra a inteligência policial, CIP, funciona na polícia, contra a inteligência militar, funciona no exército. Agora, como é que você não sabe quem está a te atacar? Não é possível isso. Eu penso que é uma falha na comunicação. É comunicar, se calhar, sem estar preparado para responder àquela pergunta. Se calhar está com muita exposição, o Impisa, todas as semanas ele... Não, ele é o porta-voz. Quando você é porta-voz, tem que... Depois já daquelas perguntas que, se calhar, são assuntos que nem foram tratados... Está bem, mas há algumas coisas só quer que... responder por responder. Sim, mas é preciso cautela. Eu não estou a dizer que o Dr. Impisa não é bom comunicador, até é muito bom comunicador. Mas nesta declaração em particular, penso que ele não esteve devidamente informado, qualquer coisa. Mas não se pode dizer, um governo inteiro, não pode dizer que não sabe quem está a atacar. Não é possível. O homem invisível. Então, o governo está a lutar em Cabo Delgado contra quem? Se não sabe quem lhe ataca. Então, é preciso saber. Agora, em junho, por exemplo, houve alguns episódios ali na zona de Mucojo, Quitarajo, em Macomia, no distrito de Macomia, onde os insurgentes fizeram algumas incursões violentas. Que assaltaram uma esquadra? Sim, mais recentemente. Assaltaram alguns quartéis, algumas posições das Forças Armadas e até conseguiram causar vítimas significativas do lado do nosso exército. Então, nós não podemos dizer que não sabemos quem nos ataca. E isso não é bom que isso esteja acontecendo. O que eu estava a dizer, até conversei com alguém antes de ontem, eu disse que, a propósito disto, eu a dizer que isto é mau. A comunicação oficial do governo não pode mandar mais dúvidas para nós. Tem que mandar certezas. Ainda que aquelas certezas não sejam 100% certas, mas não pode vir duvidar, porque se não sabe quem lhe atacou, quer dizer, a população é que vai dizer quem lhe atacou. Afinal, o governo em Cabo Delgado está a lutar contra quem? Então, quem atacou a população de Chuor Velho é aquele inimigo do governo em Cabo Delgado. Agora, se aquele inimigo de Cabo Delgado subcontratou na Paramas ou subcontratou outras forças, isso não sabemos. Mas temos um inimigo concreto que está a lutar contra o governo, que está a lutar contra o país na província de Cabo Delgado. É essa a nossa comunicação. A nossa comunicação não pode ser dúbia, não pode dar a entender que quem está a falar não trabalha com os outros. Porque temos vários organismos do Estado, até presentes em Cabo Delgado. O CIS não está só a atuar na cidade de Maputo, ou nas manifestações
da Lixeira ou do bairro do Alto Maé. O CIS tem que estar a atuar lá, no Teatro Operacional Norte. A UIR, a Contra-Inteligência Policial, o DIO, todos esses, não é para estarem aqui só nos bairros, andar aqui em Salala, bairro da Liberdade, a visitar a casa das pessoas na calada da noite. É para ir ver lá a situação de Chur Velho, saber quem é que está a atacar e por que atacou. A polícia tem que ir ver a recuperação do posto policial de Chur Velho, que foi vandalizado pelos atacantes, e saber quem são. E o que é que levaram lá? O que é que queriam? Porque eles até falaram, deram uma conferência de imprensa em Macua, explicaram o que é que estavam lá a fazer. Agora, como é que nós não sabemos? Não é assim, um país não pode dizer que não sabe. O governo está a comunicar mal, continua a comunicar mal. Já tínhamos falado disto não. no programa anterior. Sabe que eu não gosto de generalizar. Pode ser que em algumas coisas não está a comunicar bem, ou que devia comunicar melhor. Não é em geral, mas há coisas é no essencial. E eu acho que há coisas incríveis que estão a acontecer. Quer dizer, e muitas vezes o governo não transmite a ideia de atuar em bloco, de estar concatenado. O governo tem que atuar de forma concatenada, não deixar brechas que dão a entender que este está a andar sozinho, aquele está a andar para o outro lado. Então tem que haver uma concatenação na ação, não só na ação de planificação, como na ação executiva do governo e na ação discursiva também. Então o governo tem que ser uma unidade composta por vários órgãos, mas que esses órgãos se comunicam. Uma equipa tipo vasos comunicantes, e que não é possível uma peça não saber o que é que se passa com o outro lado. Então isso é evidente. É assim que a gente espera de um servidor público, a gente espera de uma organização do Estado. Quer dizer, o Estado é Estado. Então nós não podemos... É que nós estamos a chegar a um nível em que cada vez que há uma coisa que vem do Estado, a reação do público é tendencialmente de rejeitar. Mas muitas vezes não é porque o público esteja envenenado ou o público esteja contaminado com más ideias. É porque a mensagem, a forma como vem, não ajuda ninguém a aderir a ela. Então, quer dizer, por exemplo, uma coisa simples que podemos mencionar. Nunca neste país, por exemplo, um grupo de pessoas pediram para registrar um partido e não serem respondidos. Dizer que passou o prazo, ninguém te respondeu. Então você tem que entender que houve indeferimento tácito. E nunca aconteceu. Desde que começou a lei dos partidos em 1991, os partidos estão a ser registrados. Se não é para registrar, eles mandam te informar, indeferir. Agora, desta vez, calou-se. Agora, a gente pergunta, mas o Estado cala-se por quê? Se criou um ministério para receber esse tipo de expediente e tratar, mas calou-se. E depois, aqueles que andam nas lides, os advogados, etc., que conversam conosco, dizem que não é normal, por exemplo, uma acusação contra alguém não estar assinada pelo acusador, pelo procurador acusador. É um dos requisitos, parece que vem no artigo 331 do Código de Processo Penal, os requisitos da acusação. Então, todos eles não têm assinatura? Tem que ter assinatura, tem que ter a categoria do procurador que assim faz. Agora não tem. Por quê? Não quer estar associado a esse processo? Não, mas tem que estar. Não estar associado por quê? Ele está investido da autoridade pública. Ele tem que estar. Então, quando essas coisas pequeninas, acontece isto aqui, acontece uma coisa ali, acontece uma comunicação ali, acontece miúdos ali no centro de conferência, João Guichano a fazer aquelas coisas. Qual é a imagem geral que estamos a transmitir?
é a imagem de um desgoverno. E é isso que temos que evitar. E é fácil evitar isso. É melhorar a comunicação, planificar melhor as ações públicas, as ações que vão para o público, estarem melhor planificadas, avaliar antecipadamente os seus prós e contras e tentar mitigar os contras e valorizar os prós. Então, isto tudo faz parte da gestão estratégica, gestão pública de forma estratégica. Da própria governação. Exatamente. Afinal, Aliás, o ditado diz que governar é comunicar também. Governar é comunicar e comunicar assertivamente. Não é só comunicar, tem que comunicar assertivamente. Agora, se um governo não tem estratégia de comunicação, não tem estratégia de fazer as coisas, e depois também manifesta dúvidas em público, também diz, não sei, não vamos longe. Nós temos que mudar isso. O governo é nosso. Nós temos que trabalhar para este governo ser o melhor governo da África Austral, em primeiro lugar, e depois do mundo. Temos que conseguir isso. Mas para ser o melhor governo da África Austral, tem que ser o melhor governo de Moçambique. Primeiro, comunicar-se bem com o seu povo, falar bem com o seu povo, baixar ao máximo, não de forma arrogante nem violenta, a animosidade popular contra o governo, mas baixar através de ações positivas, através de trabalho até na base, trabalho até com as pessoas, trabalho com grupos, trabalho com jovens, mas não trabalhar de forma a convocar um motim, mas trabalhar de forma a criar condições para que haja maior consciencialização. E para isso não é só o governo. Tem que entrar as organizações não governamentais, tem que entrar as confissões religiosas, mas não naquele sentido religioso. Quer dizer, a confissão religiosa, quando fala com a sociedade, não pode pensar que aquela sociedade é da sua congregação. Quer dizer, está-nos a educar para irmos de acordo com a... Não, tem que ter capacidade de se abstrair dos princípios limitados da sua congregação e ver a sociedade mais ampla e ser capaz de se comunicar de modo a mudar a mentalidade, de modo a mudar o comportamento social das pessoas. A coisa séria que nós temos neste país é que urge mudar a maneira como nós nos comportamos. Moçambique não está-se a comportar bem. Sobretudo, desde o princípio deste ano para cá. As pessoas são naturalmente violentas. Pequena coisa, já zangaram, já queimaram. Não pode ser assim. Nós temos que ultrapassar isso. E a maneira de ultrapassar isso não é com mais violência, é com um pacifismo inteligente. Temos que ter uma capacidade de conversar, capacidade de moldar as consciências, capacidade de utilizar determinados comunicadores locais para nos ajudar a apagar esta animosidade interna que não só está na juventude, como está também nos adultos. Muito bem. Qualquer coisa queima, não pode ser assim. Temos que falar com as pessoas. Exato. E falar devidamente. E falar, comunicar assertivamente. Muito bem. Comunicar coisas que a pessoa entenda que isto é assim. Sabe, Estamos a caminhar já para o final. Vamos acabar, vamos terminar. Mas é o seguinte, por exemplo, se o ministro tivesse dito, o porta-voz do governo, fomos assim, quem nos atacou? São os mesmos que nos atacam sempre. Agora, depois lá os que vão investigar, os que vão no pormenor, é que vão saber que naquela operação também participou alguém, não foi bem assim. Isso é outra coisa, mas o governo tem que ter clareza sobre o seu inimigo. Exato. O governo não pode ter dúvidas e, pior, manifestar essas dúvidas publicamente. Não pode. Muito bem. Muito obrigado, Salomão Moiano. Foi mais uma jornada dominical neste seu programa A Semana com Salomão Moiano, onde estivemos a olhar aqui para 3 temas, designadamente a questão da corrupção no Tesouro Moçambicano, a inauguração do primeiro laboratório de ADN forense pela PGE, e a instabilidade em Cabo Delgado. O governo diz que não sabe quem tem estado à frente dos ataques recentes
em Cabo Delgado. Foi com muito gosto que estivemos. Obrigado, Salomão, mais uma vez. E voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Obrigado.